Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Bruna, ela que vai contar a marca da vida dela. Ela é integrante do grupo também, ela estuda jornalismo e participa do blog Marcas da Vida. Oi, Bru, tudo bem? Oi, Nai, tudo bem? Pode contar essa história pra gente agora. Meu nome é Bruna, eu tenho 18 anos. E, assim, a minha história, ela não é muito feliz. Então, vamos lá. Desde o começo, os meus pais se separaram, desde quando eu nasci. Então, faz 18 anos atrás. E logo em seguida, minha mãe, ela casou de novo e ela conheceu o Carlos, que é o meu padrasto. E com o Carlos, minha mãe teve um filho. Porque, no entanto, antes eu era filha única. E eu nunca pensei em ter um irmão. Eu sempre tive tudo pra mim e nunca passou pela minha cabeça ter um irmão. Então, quando meu irmão nasceu, foi um baque pra mim. Eu achava que eu tinha perdido tudo, sabe? A atenção da minha mãe, o carinho, assim. Eu achava que não ia ter mais nada pra mim. E com o tempo, eu fui me apaixonando pelo meu irmão. Eu fui vendo que não era assim. E eu fui criando um amor eterno, assim, um carinho imenso. E quando meu irmão, ele completou 1 ano e 8 meses, numa tarde, assim, ele começou a passar mal. E a gente nunca desconfiava que ele teria nada. Uma criança super saudável. Nossa, era lindo. Sempre foi muito lindo, brincalhão. E minha mãe foi com ele pro hospital. E chegou lá, ele tava com febre, ele tinha vomitado, porque ele tinha acabado de mamar, tudo. E minha mãe ficou com ele no hospital a tarde inteira. Aí deram uma injeção nele e ele voltou pra casa. Ele já tava melhor já. Daí ele ficou normal, brincou à noite, tudo. E quando deu umas 3 horas da manhã, assim, eu acordei com o grito da minha mãe. E minha mãe tava desesperada, assim, eu lembro como se fosse ontem. Ela gritando pela casa, o Cadu tá gelado, o Cadu tá gelado. E nisso meu padrasto também levantou, já desesperado. Daí a gente pegou meu irmão. Daí minha mãe deu ele pra mim, pra eu segurar. E ele deitou, assim, a cabecinha no meu ombro. E foi como se fosse uma despedida. Aí minha mãe pegou e foi pro hospital de novo com ele. Nisso, já fizeram o exame e ele tava com diabetes. E a diabetes estava muito alta. Daí ele já foi encaminhado rapidamente pro hospital para ficar internado. E disso eu não tive mais notícias. Aí no outro dia, no dia seguinte, logo de manhãzinha, minha tia foi lá me acordar. Ela chegou em mim e falou assim: Bruna, levanta que você vai ver seu irmão, que ele vai ser transferido pra Apucarana, que ele não tá bem. Aí eu, inocente, levantei, me troquei tudo e fui. Aí quando eu cheguei bem na esquina do hospital, assim, minha tia me segurou. Ela segurou minhas mãos, assim, me segurou e falou assim pra mim: você vai ter que ser forte. Daí eu falei assim: ué, tia, por quê? O que tá acontecendo? Daí ela falou assim: não queria chorar. Calma. Daí ela falou assim: seu irmão morreu. Aí eu não acreditei. Nossa, eu fiquei desesperada. Aí eu saí correndo, assim, batendo em todo mundo. Falei: tia, me solta, eu preciso ver minha mãe, eu preciso ver minha mãe. Aí eu passei correndo, assim, pra ir onde minha mãe tava. No que eu passei correndo, tinha uma porta aberta. E meu irmão tava lá em cima da maca. Como a diabetes dele tava muito alta, tava 500 alguma coisa, tava muito alta. Então, por dentro, os órgãos dele meio que estourou. Eu não lembro muito, não sei contar direito o que aconteceu, mas parece que os órgãos dele não aguentou de tão alto que tava. Daí, ele ficou super gordinho e ele tava assim na maca, deitado, e minha mãe jogada no chão. Aí eu passei correndo assim, no que eu passei pra ir ver minha mãe, eu parei na frente da porta. Aí eu entrei dentro da sala, comecei a chamar ele de volta, comecei a abraçar ele, pegar ele. E daí minha mãe veio assim, e eu até comentei com a minha mãe, na hora assim do desespero, eu falei que eu queria estar no lugar dele, porque eu já tinha vivido bastante, que ele tinha acabado de ganhar a vida agora, que ele não merecia. Bru, E a gente teve que ser super forte. quando seu irmão morreu, você tinha quantos anos? Eu tinha 12, 11 para 12. 12 anos. E assim, meu irmão nasceu em 2005 e faleceu em 2007, estava para completar 2 anos. E depois do falecimento do meu irmão, no dia do velório,
Muita gente foi no velório do meu irmão. Porque como minha mãe trabalha no hospital, todo mundo conhece minha mãe. E, nossa, foi muita gente. E nesse dia, o meu padrasto sumiu. E quando ele chegou no velório, ele não acreditava que o filho dele estava lá. Porque era o primeiro filho dele. E minha mãe tinha colocado o mesmo nome, o nome do pai, o nome do filho, tudo. E ele não acreditou. Depois, passou 2 anos, como ele não se conformou com a morte do filho dele, ele começou a beber muito. Nossa, compulsivamente, assim. Daí ele ficou viciado, tudo. Aí passou em 2009, dele veio falecer. Ele sumiu uma semana de casa e minha mãe super preocupada, porque daí fazia uns 14 anos que os dois estavam juntos. Considerava ele como um pai pra mim. E ele saiu, acho que tinha bebido, ficou sem comer, dormindo 3 dias no chão frio. Daí ele pegou pneumonia, tudo, e onde ele estava, minha mãe não sabia, e ele não estava comendo, não fazia nada. Aí nisso eu estava no colégio e minha mãe estava trabalhando, daí foram lá no colégio me buscar, falaram assim que tinha acontecido alguma coisa com meu padrasto. Eu e minha mãe, a gente foi pra Apucarana, chegou lá, ele estava na UTI. Aí deu falência dos múltiplos órgãos. Ele morreu de tanto beber. Aí minha mãe ficou lá, a gente teve que ficar esperando. E eu e minha mãe sozinha, nossa, a gente se via perdido. Porque assim, nossa família tava completa. Pai, filho, mãe, tudo. E de repente, nossa, coisa de 3 anos tudo acaba. Assim, daí só sobrou eu e ela. E até hoje minha mãe não tá com ninguém, assim. Eu nunca peguei minha mãe chorando, assim, pela falta do meu irmão, mas a gente guardou tudo dele. Nossa, praticamente tudo. Minha mãe tem bastante coisa guardada. E foi um baque pra família, assim, porque, nossa, ele era muito querido. Você acredita que seu padrasto começou a beber por causa da perda do filho? Porque, assim, nossa, era um carinho que tinha. Pegava meu irmão, ia pra cima e pra baixo. E depois que tudo isso aconteceu, eu acho que ele não viu mais motivos pra viver. Então ele se entregou à bebida, ele se entregou totalmente. Ele parou de trabalhar, ele saía de casa, e minha mãe ficava preocupada. E ele se entregou. Ele deixou que isso acontecesse. Parece que ele estava buscando a morte. Porque parecia que com a morte ele tá mais perto do meu irmão. Então ele se entregou totalmente. E hoje, como que é você e sua mãe, a relação de vocês? Porque vocês sofreram muito, né? Foi a perda do seu irmão, o filho da sua mãe, perda do seu pai, né? Que seu padrasto era como se fosse um pai pra você, 14 anos junto, porque pai é aquele que cuida. E como é que é hoje, assim? Minha mãe a gente é super parceira, assim, super tranquilo. Agora que eu tô mais jovem, assim, maior, eu não dependo tanto. Mas, minha mãe, ela é tudo pra mim, eu sou tudo pra ela hoje. Porque eu não tenho outra família sem ser a minha mãe. É só eu e minha mãe. Tem minha avó também, só que, sim, pra conviver mesmo, que tá toda hora minha mãe. Então, se ela morrer hoje... Vocês duas são guerreiras, né? Porque vocês enfrentaram tudo junto. Tudo junto. Uma morte seguida da outra, assim, tudo... Foi tudo muito inesperado. Minha dor é bastante de perder um irmão. Ainda mais que eu nunca tive um irmão, tudo. Só que perder um filho, acho que não deve ser fácil, né? E, assim, um filho não substitui o outro. Então, eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu nunca vou substituir meu irmão, nem o amor que minha mãe tinha por ele. Obrigada, Bru. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo? Eu que agradeço, Nai. Eu queria deixar assim, eu queria dizer que foi uma experiência muito boa estar contando a minha história e que isso serve para mostrar que nós também, por trás do blog, temos a nossa marca. Então hoje a marca da vida foi a Bruna que contou. E se você quer deixar alguma marca da vida ou se você tem alguma sugestão de alguém que tenha uma história bem legal para contar, você pode entrar em contato com a gente através da fanpage do blog ou através do e-mail do blog Marcas da Vida. Então você continue acompanhando o blog. Se você gostou, você pode se inscrever no nosso canal ou curtir este vídeo. Muito obrigada, Bruna, novamente, e até o próximo